Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, refletindo juntos o Evangelho proposto pela liturgia de domingo. Nós estamos no 17º domingo do tempo comum e o Evangelho de hoje é muito especial, é Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 13. E o tema que eu escolhi para a liturgia desse domingo é o seguinte: Pai Nosso. Partilha com Deus, partilha com os irmãos. Vou repetir. Pai Nosso, partilha com Deus, partilha com os irmãos. A única oração ensinada por Jesus, o Pai Nosso, chegou até nós em 3 versões diferentes. Isso porque os evangelistas não pretendiam transmitir as palavras exatas de Jesus, mas seu significado profundo. Temos, portanto, uma versão do Pai Nosso em Mateus, que é a versão mais longa, depois uma versão mais curta, esta de Lucas, no capítulo 11, que comentaremos daqui a pouquinho. E depois também temos uma terceira versão no primeiro catecismo da igreja, que se chama Didaqué, uma palavra que significa ensino, instrução. Mas embora essas 3 versões sejam diferentes, todas elas contêm um mistério que agora tentaremos abordar. Comecemos lendo então o capítulo 11, versículos de 1 a 2. Você já vê aí também na sua tela o texto. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Então, vejamos esta oração ensinada por Jesus e constatemos a sua importância. Jesus diz aos discípulos que lhe pedem para ensiná-los a rezar: quando orardes, dizei, Pai. Vejam só, Pai. Ele não se dirige a Deus usando aquelas fórmulas cerimoniais litúrgicas nas quais Deus foi exaltado com todos os seus nomes, como Altíssimo, por exemplo. Não. Jesus se volta para Deus chamando-o de Pai, porque este é o relacionamento que ele veio inaugurar com os seus seguidores. A relação de um pai com um filho. E tenhamos em mente que naquela cultura, o pai é quem transmite a vida. Então ele é a fonte da vida. E o primeiro pedido que se faz é: santificado seja o teu nome. O primeiro pedido da oração do Pai Nosso. O verbo santificar tem o sentido de consagrar, separar. Mas quando se dirige a Deus, significa reconhecer o que Ele é. Então, o primeiro pedido que a comunidade dos crentes dirige ao Pai é que o teu nome seja reconhecido. Isto é, que as pessoas te conheçam como Pai. E nesta passagem do Evangelho, Jesus dirá que o Pai atende às necessidades de seus filhos. O Pai até os precede, porque o Pai se preocupa com a vida e a felicidade de seus filhos. Então a comunidade pede que este teu nome, com o qual te conhecemos e que estamos experimentando, Pai, seja reconhecido. A outra petição, a segunda, é: venha o teu reino. Venha o teu reino não tem o significado de pedir algo que não está lá e, portanto, deve vir. O significado do verbo é: se estenda, se alargue este teu reino. Se estenda, se alargue este teu reino. O reino do Pai já está aí. Jesus, ao proclamar as bem-aventuranças, por exemplo, no capítulo 6, versículo 20 de Lucas, proclamou os pobres bem-aventurados, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus não é o além, mas uma sociedade alternativa, onde ao invés de acumular para si, se compartilha generosamente com os outros. Onde em lugar de mandar, se serve às pessoas. Então, por fidelidade às bem-aventuranças, a comunidade, no Pai Nosso, pede que esta experiência do reino seja estendida. Leiamos agora o versículo 3, sempre do capítulo 11 de Lucas. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E aqui, no meio da oração do Pai Nosso, existe um versículo de difícil tradução, porque contém uma palavra grega que simplesmente não existe na língua grega. Isso
é o que traduzimos como nos dê o pão nosso de cada dia. O evangelista escreve, e tento aqui traduzir literalmente do texto, o pão nosso, aquele, e depois há uma palavra grega que não existe na língua grega, o pão nosso, aquele, dá-nos todos os dias. Dá-nos todos os dias. São Jerônimo, o primeiro tradutor do Evangelho do século IV, diante desse termo que não existe na língua grega, fez uma escolha. No Evangelho de Mateus, São Jerônimo traduz esse termo como supersubstantialem, que é latim, termo que só ocorre também na Vulgata de São Jerônimo, que significa um pão que vai além da substância, que sustenta. No Evangelho de Lucas, no entanto, São Jerônimo traduziu esse substantialem por cotidiano. Então a igreja, na versão litúrgica, escolheu a versão de Mateus. Mas em vez de supersubstantialem, difícil de pronunciar e entender, dizia de cada dia. É uma escolha que causa tanto dano, porque com esta escolha de tradução quase parece que devemos pedir a Deus o pão para comer, o pão que nutre os seres humanos. Não, o pão que nutre os homens é tarefa dos homens obtê-lo e compartilhá-lo com aqueles que não o têm. Este pão aqui do Pai Nosso é um pão especial, porque é requerido de Deus, é solicitado a Deus. Provavelmente a tradução supersubstantialem era a correta. Quem é este pão? Este pão é a presença de Jesus no centro da comunidade, como está no centro do Pai Nosso. Jesus como alimento, como palavra que nutre a vida, e como pão, o pão da Eucaristia, que dá força para viver esta sua palavra. Portanto, aqui não se solicita o pão qualquer. Jesus havia dito, não fiqueis preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, tudo isso os gentios o procuram. Está lá em Mateus capítulo 6, 25b e 32a. Se é pedido a Deus, é porque este pão se trata da presença do Senhor como alimento de vida. Isso que é o principal. Vamos agora continuar capítulo 11, versículo 4, primeira parte, 4a, que vocês já veem também na vossa tela. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Em seguida, a cláusula e perdoa, ou literalmente como está no grego, e cancela a nós os nossos pecados, pois nós também perdoamos, ou seja, cancelamos a todo aquele que nos deve. Deus perdoa-nos, mas o seu perdão torna-se eficaz e operativo quando se traduz em nosso perdão para os outros. Vou repetir. Deus perdoa-nos, mas o seu perdão torna-se eficaz e operativo quando se traduz em nosso perdão para com os outros. Vejamos agora a segunda parte do versículo 4, capítulo 11 de Lucas. E não nos deixes cair em tentação. Então, a última das invocações, também mal traduzida, especialmente em Mateus, causou muitos problemas. O famoso não nos induza em tentação. Agora a tradução melhorou, não nos abandones à tentação, ou não nos deixes cair em tentação. Ou seja, literalmente a prova, né? Em grego, em vez de tentação, é prova. Que prova é essa a qual a comunidade pede para não ser abandonada, não cair nela? Ora, é o teste em que ela falhou. Jesus, no Jardim das Oliveiras, na véspera da sua morte, havia pedido aos discípulos, orai para não entrar na prova, para não ceder à prova. Essa é a tradução de Frei Alberto Maggi, Lucas capítulo 22, 46. Orai para não entrar na prova, não ceder à prova. A prova foi a de Jesus, que foi capturado como criminoso, que acabou assassinado como criminoso, como alguém amaldiçoado por Deus, uma provação que colocou a comunidade em crise. Então Jesus pede à comunidade, nesta oração do Pai Nosso, que peça, que solicite para permanecer forte
no momento da provação, no momento desta tentação, de fugir diante das perseguições, né? Ou de cair diante das perseguições. Prossigamos. Versículos de 5 a 13 agora, que é o restante do Evangelho deste domingo, nós vamos ler de uma só vez. Já está aparecendo para você aí na sua tela. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então, a passagem do Evangelho deste domingo se conclui com uma plena confiança no Senhor. E, sobretudo, com um aspecto muito importante. A única coisa que Jesus garante que será dada é normalmente aquela que é menos pedida nas listas de oração. De fato, a passagem conclui dizendo: se vós que sois maus, não para dizer que somos maus, mas para comparar a bondade do Pai com a nossa atitude para com os outros. Ele diz que somos maus. Sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Literalmente, fala-se só Espírito Santo, não o Espírito Santo. Então não tem o artigo. Porque ele não dá a plenitude do Espírito Santo, mas o Espírito Santo na medida em que a pessoa é capaz de acolhê-lo. Aqui está a única coisa que Jesus garante que o Pai dará: Espírito Santo. Para que serve este Espírito? O Espírito é a força do amor de Deus, que serve para realizar o plano de amor do Pai para cada um de nós. Porque Deus não governa os homens emitindo leis que eles devem observar, mas comunicando-lhes o seu Espírito, a energia interior que os faz entender o caminho a seguir. Pois bem, após essa magnífica explicação que nos proporcionou Frei Alberto Madi do texto do Evangelho deste domingo, faço agora as minhas considerações pessoais. E começo citando uma frase que é extraída de Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Essa frase diz o seguinte: bendito aquele que confia no Senhor, o Senhor mesmo é sua confiança. Vou repetir: bendito aquele que confia no Senhor, o Senhor mesmo é sua confiança. A oração, queridos irmãos e irmãs, desempenha uma função central em nossa vida religiosa. Tanto que podemos dizer, sem medo de errar, que a oração é uma das práticas mais características de todas as religiões. Jesus foi um homem de oração por excelência, porém com uma novidade. Jesus vivenciou uma religiosidade alternativa e marginal, como bem constata o teólogo espanhol José María Castillo. E por que dizemos isso de Jesus? Basta mencionar que o seu lugar predileto de oração não era o templo de Jerusalém e as sinagogas, mas os montes, os campos, os lugares fora das aldeias, curtindo um profundo e saudável silêncio. Jesus amava o silêncio. Na oração se dá o mais específico da vivência religiosa, a experiência de nossa ilimitação,
de nossas deficiências com todas as dores e sofrimentos que isso nos traz, bem como as pessoas que convivem conosco. Mas, ao mesmo tempo, a oração promove, vejam só, a experiência do encontro, do contato direto com Deus. Afinal, não são as ideias, as doutrinas e verdades de fé que constituem o centro da religiosidade, mas as experiências concretas que ela provoca em cada um de nós. Agora, existe uma atitude fundamental que deve acompanhar toda mulher e todo homem enquanto oram. É a humildade, o sentimento de pobreza pessoal. Afinal, pedir é uma atitude típica do pobre. Se pedimos é porque nos falta, não o temos. E a Deus devemos pedir justamente o que mais nos falta. O desejo de vida plena, o perdão, a paz interior, a salvação. Mas atenção, oração não é somente pedir, mas buscar com nossas próprias forças e com a força do Espírito Santo aquilo que não está ao nosso alcance. Desse modo, devemos buscar, acima de tudo, realizar neste mundo o reino de Deus e a sua justiça. Concretamente falando, isso significa que em nossa oração, melhor dizendo, devemos pedir coragem e forças para agirmos a favor da construção de um mundo humano e justo. Resumindo, com as palavras do biblista espanhol José Antônio Pagola, abre aspas, para Jesus, a melhor coisa que podemos pedir e receber de Deus é seu alento, ou seja, o seu espírito, o seu amor, que sustenta e salva nossas vidas. E após essa reflexão, eu te convido agora a rezar comigo, concluindo este momento de meditação do Santo Evangelho desse 17º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Pai bom e santo, o teu amor nos torna irmãos e nos conduz a reunir-nos todos na tua Santa Igreja, para celebrar com a vida o mistério de comunhão. Tu nos chamas a compartilhar o único pão vivo e eterno dado a nós do céu. Ajuda-nos a saber partir no amor de Cristo também o pão terreno, para que toda a fome do corpo e do espírito seja saciada. Amém. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Muito obrigado por ter nos acompanhado novamente. Um santo domingo a todos e até a próxima semana.